Olá pessoal, tudo bem? Como vão vocês? Aqui professor Mário Vitor. Nessa aulinha de hoje, no nosso encontro, falaremos de um conteúdo importantíssimo para a economia brasileira, para a geração de empregos, para as transformações no espaço rural, no espaço urbano, um influencia o outro, que é o espaço agrário brasileiro. Vamos perceber, vamos fazer uma análise de formação histórica dentro desse espaço, compreendendo as transformações tecnológicas, os desafios do campo, a relação da história da agricultura com a agricultura moderna, né? Então, é um tema, um setor tão importante para o nosso dia a dia. Afinal, somos aí 212, 215 milhões de brasileiros, todos nós, todos os dias, precisamos nos alimentar e, além dessa necessidade, a gente ainda tem a relação de exportação. O Brasil, um país com vocação agroexportadora desde a sua origem, desde a colonização dos portugueses, né? Então essa ilustração traduz bem para a gente o que a gente vai perceber e estudar nessa aulinha de hoje, né? E afinal de contas, o que é esse espaço agrário? O que é isso? O espaço agrário, pessoal, ele corresponde às áreas rurais utilizadas para alguma atividade econômica, sendo pecuária, sendo agricultura, sendo extrativismo. E o campo brasileiro, nós somos a quinta maior população do mundo. O campo brasileiro reflete os processos históricos do Brasil, envolvendo as relações sociais, as disputas pelas terras e a preponderância da economia que passa pelo campo brasileiro, um setor específico, o agronegócio. Por que a gente vai estudar esse tema? Porque a gente precisa compreender as transformações do espaço geográfico nesse sentido. É um tema super recorrente, principalmente no PAS 2. Sempre tem questões relacionadas ao meio agrário brasileiro e é importante a gente compreender as relações produção, sociedade e economia. Produção, sociedade e economia. Legal? Seguindo em frente aqui, a gente tem a importância desse espaço, né? Ele desempenha um papel estratégico na nossa economia. Teremos a produção de alimentos, como eu falei, ele abastece o mercado interno, ele favorece as exportações, gerando uma significativa parcela no nosso PIB anual, essas exportações brasileiras, né? Ele vai fornecer insumos essenciais para indústrias, para a transformação do próprio agronegócio, sem falar na geração de empregos que está associado diretamente a esse setor. Quando a gente fala então de agricultura, a gente precisa falar desde a chegada dos portugueses até aqui, porque eles, bom, fizeram toda a exploração que fizeram, que a gente sabe qual foi, passando pelo pau-brasil, depois a cana-de-açúcar, essa coisa toda, até chegar nas plantations, né, que são aquelas formas de se praticar agricultura visando exportação com a mão de obra escrava, e que geralmente era um único gênero agrícola sendo explorado, sendo trabalhado, né? Então ali entre o século final do 17, século 18, a gente tem essa característica muito forte. Já no 19, com a economia do café, nós já éramos um país independente, então não se tinha essa relação com Portugal, essa relação escravista do jeito que era, mas a agricultura continuou. E já no século XX, a gente tem a industrialização do Brasil de uma maneira geral e uma industrialização no campo brasileiro também, modernizando o campo, fazendo com que o campo seja altamente produtivo, considerando as largas escalas de produção para as exportações. E aí com isso aparece um cara chamado Revolução Verde, que começa lá nos anos 60, mas no Brasil vai ter a sua abrangência aí nos final dos anos 70, anos 80, que é uma mecanização intensa, fertilizantes especiais, defensivos agrícolas bem desenvolvidos e outros insumos. Então a gente tem um paralelo aqui da agricultura tradicional ao agronegócio, que é esse setor agora que comanda
a agricultura brasileira, né? O setor agropecuário brasileiro. Na agricultura tradicional, a gente vai ter pouca mecanização. No agronegócio, a gente vai ter uma mecanização intensiva, um alto grau de tecnologia, sem falar na biotecnologia. O que é isso? Biotecnologia é a capacidade de, do laboratório entrar em cena, entrar em ação para ajudar a produção no campo. Então, desde sementes especiais capazes de aguentar muita chuva ou pouca chuva, ou muitas temperaturas ou baixas temperaturas. Então, a biotecnologia ajudou muito. Um órgão muito ligado a isso é o Embrapa, aqui no Brasil, que auxilia os grandes produtores. Na agricultura tradicional, a gente tem a produção diversificada. No agronegócio, a gente tem uma agricultura de precisão. Na agricultura tradicional, a gente tem uma baixa produtividade e no agronegócio, essa produção visa a exportação sempre em larga escala. Na agricultura tradicional, a gente vai ter a presença de uma mão de obra familiar, enquanto no agronegócio a gente vai ter um processamento industrial muito forte, aqueles maquinários, colheitadeiras, entre outros equipamentos ultra sofisticados que fazem parte da produção do meio rural. Em 1850, pessoal, foi estabelecido no Brasil como um marco histórico a Lei de Terras. O que é essa Lei de Terras aí? Essa Lei de Terras ela visa dar sentido à estrutura fundiária. Estrutura fundiária é a forma como o Brasil está organizado enquanto as suas terras produtivas, né? Então essa lei de terras ela fala o seguinte, ela determina que a aquisição de terras públicas somente poderia ocorrer por meio da compra, impedindo acesso de trabalhadores pobres e ex-escravizados à propriedade rural. Então isso é uma forma clara, nítida, lá em 1850, de concentrar as terras do Brasil na mão de grandes proprietários, de grandes propriedades, dando origem aos grandes latifundiários que temos até hoje. Então, essa lei ela visou fortalecer os proprietários rurais, consolidou essa concentração de terras na mão de poucas pessoas e esses efeitos são sentidos até os dias de hoje. Legal? E essa estrutura fundiária atual, o Brasil possui, gente, infelizmente, uma das maiores concentrações de terra do mundo. Isso é muito ruim para o Brasil, porque você concentra muita terra na mão de poucas pessoas, enquanto muitas pessoas têm acesso a poucas terras. E aí você tem um problema no campo social muito forte. Você tem o êxodo rural, que é o movimento de saída das pessoas do meio rural para o meio urbano. Você tem uma série de problemas com isso tudo, né? Então, o Brasil tem até uma violência muito grande gerada no campo, que a gente nem tem essa noção aqui nas cidades, no meio urbano, porque lá no campo às vezes não tem o nível de comunicação e informação que se tem nas cidades. E aí aparece como estratégia para poder minimizar essa relação a reforma agrária. Aqui a gente vê trabalhadores aqui, representantes de movimentos sociais como o MST e reivindicações, né, do pessoal querendo uma terra para trabalhar, porque as terras estão concentradas, a maior parte delas, na mão de poucas pessoas. E aí, o que é a reforma agrária? A reforma agrária é um instrumento legislativo, jurídico, técnico. Esse termo, esse instrumento é feito para reorganizar a estrutura fundiária. Se a gente entende que a estrutura fundiária é a forma como está distribuída as terras no Brasil e elas estão concentradas, a reforma agrária é para reformar esse sistema, onde os grandes produtores de terra não têm tantas terras assim, a fim de compartilhar terras com quem tem. E na grande maioria das vezes, essas terras elas não são produtivas, não produzem nada nessas terras onde elas estão concentradas. E aí que vem as reivindicações relacionadas a quem não tem nenhuma terra para produzir. Legal? Isso é um problema histórico do Brasil. Para vocês terem uma ideia, em outros países, países com maior desenvolvimento que o Brasil, esse tema da reforma agrária já foi realizado e debatido há muitos anos. Os Estados Unidos, por exemplo, nunca teve problema com isso, porque desde a formação dos Estados Unidos que eles já dividiam as terras deles. Lá na Europa, por exemplo, que não tem grandes terras, mas também
existe um modelo lá de compartilhamento de terras para quem quer produzir. Então aqui no Brasil é o contrário. A gente sempre teve uma grande concentração de terras, que isso tem uma origem colonial, histórica, e que nos dias atuais não foi resolvido. Então você tem um grande problema no campo relacionado a isso. Legal? A gente tem esse nominho aqui que você já deve ter visto muito, êxodo rural, que é o movimento das pessoas saindo do campo em direção às cidades, e na maioria das vezes esse êxodo rural ocorre porque no campo tem um incremento muito forte de tecnologia, de maquinários, gerando uma grande desigualdade no campo por parte de quem tem muita condição de botar esses instrumentos lá. Então a modernização agrícola e essa concentração de terras, elas impulsionaram o deslocamento de milhões de brasileiros do campo para as cidades. E chegando nas cidades, nem todas as pessoas vão ter oportunidade de emprego, moradia e etc. E aí vira uma bagunça, vira um monte de problema que a gente sabe quais são. Então, esses problemas causados pelo êxodo rural, eles vão ter como origem a mecanização agrícola, a concentração fundiária, como eu coloquei, a falta de oportunidades. Aqui, a consequência no campo, a gente vai ter um envelhecimento da população rural e uma redução muito forte dessa mão de obra das pequenas propriedades. E a consequência nas cidades, que as cidades acabam crescendo desordenadamente, gerando desemprego, favelização, aumento das desigualdades, vai gerar violência. Então você tem um combo de pacotes aí muito ruim em relação à forma como esse êxodo rural ele é feito. As pessoas não queriam sair do campo, elas queriam ficar lá, mas elas não têm outra solução, elas se veem obrigadas a sair do campo, né? E aqui, pessoal, a gente tem uma relação entre a agricultura familiar e a agricultura empresarial. Tudo que está na nossa mesa, tudo que a gente come no nosso dia a dia, isso vem da agricultura familiar, pessoal. A agricultura familiar são pequenas propriedades com mãos de obras da própria família. É uma produção diversificada, são vários gêneros plantados na mesma terra, e é sempre voltado para o mercado interno e é responsável por grande parte dos alimentos consumidos pelos brasileiros, arroz, feijão, frutas, verduras, etc. Em comparação, a gente tem a agricultura empresarial, o agronegócio aí, que são propriedades com alto teor de mecanização, produção em larga escala e é voltado sempre para a exportação. Produtos como soja, milho, algodão, cana-de-açúcar e até a parte da pecuária e do gado é tudo para exportação, na sua maior parte de produção. Legal? Aqui a gente tem aqui o agronegócio, a pecuária e a sustentabilidade. O agronegócio brasileiro, né, pessoal, ele vai reunir toda a cadeia produtiva rural, produção agrícola, produção pecuária, os maquinários, fertilizantes, transporte, a logística de armazenamento, distribuição, a parte da indústria, indústria alimentícia. Então, o Brasil é um dos maiores exportadores agrícolas do mundo, é um setor muito forte. E a pecuária, desde o período colonial, que a pecuária evoluiu assim, com um salto enorme, um setor altamente tecnificado. O Brasil possui um dos maiores rebanhos bovinos do planeta. Então a gente tem um melhoramento genético, a gente tem integração da lavoura com a pecuária. Então a gente tem um combo positivo aí em torno da produção da pecuária, legal? Evidentemente que temos alguns desafios, principalmente quando a gente fala de sustentabilidade. Então, o desmatamento ainda é uma prática muito recorrente em áreas de produção. A gente tem a pressão sobre os impactos nos biomas, né? No Cerrado brasileiro, principalmente aqui no Cerrado, a soja, que por um lado é bom pela produção, a economia, mas pelo outro lado, o nosso bioma vem cada vez mais sentindo impactos severos e de alguma forma irreversível que vem ocorrendo aqui, a questão das mudanças climáticas que a gente está percebendo, né? Isso sem falar nos conflitos da terra que a gente mencionou aqui como consequência aí dessas concentrações fundiárias, né? E aí a gente pensa o quê? Nas práticas sustentáveis, né, pessoal? Como o plantio direto, a recuperação dessas áreas degradadas, a agricultura
com baixa emissão de carbono, ou seja, ações voltadas para a geração da economia, para o desenvolvimento econômico, mas contemplando também a relação do meio ambiente. Então, fazendo aqui uma síntese aqui, a gente falou sobre a formação histórica, sobre as transformações, sobre os desafios atuais que a gente tem e a estrutura fundiária, né? É o nosso pilar aqui dessa revisão. Trouxe para vocês duas questões. Eu quero que vocês se concentrem nessas duas questões aqui. Eu vou ler o enunciado das duas com vocês. Logo depois eu quero que vocês deem um pause para que a gente possa vocês responderem e a gente conferir o gabarito. Então, aqui na número 1, a Lei de Terras de 1850, ela estabeleceu que a aquisição das terras de vagem somente se daria por meio de compra, considerando o contexto histórico do Brasil naquele período. Então, vocês vão assinalar a alternativa que melhor explica a principal consequência social dessa lei. Então, vocês vão analisar aqui e vão responder. Na questão número 2, o fenômeno do êxodo rural intensificado no Brasil a partir da segunda metade do século XX está diretamente relacionado às transformações ocorridas no espaço agrário. Sobre as causas e consequências desse processo, vocês vão analisar a alternativa correta. Eu quero que vocês deem pause aí no vídeo, deem pause para analisar e responder. Quero que vocês pausem aí antes de ver o gabarito. Espero que vocês tenham pausado. E aqui a gente tem o gabarito. Na questão número 1, a resposta à letra B. E na letra B também será o gabarito da resposta da questão 2. Podem dar um pause aí para lerem as respostas aí. Legal? Gente, foi um prazer estar com vocês. Espero que vocês tenham compreendido um pouco mais sobre esse conteúdo. Contem comigo. Certamente na próxima estaremos juntos. Muito obrigado. Fiquem com Deus. E até!